dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. No vídeo de hoje nós vamos reagir ao diário de um secador, que é o Chico Garcia, né? Que é gremista, mas sabe falar muito bem de Inter, consegue falar com imparcialidade. Não consegui aparecer no domingo nem na segunda, meu PC estragou, né? Fiquei muito feliz pela vitória do Inter, mas tô triste pela derrota do Galo. Inter em franca evolução, né, no Campeonato Brasileiro, afinal o que sobrou para disputar, infelizmente, né, o Roger Machado chegou tarde. Se tivesse chegado depois que o Gauchão terminou, talvez o Inter estaria disputando títulos também. E o Galo, eu tô triste pela derrota do Galo no Brasileirão, mas eu entendo que os jogadores estão muito focados, né, nas Copas, né? Eu acredito que tem que ser o foco, mas não pode largar o Brasileirão de mão. Por mais que eu acho que o Galo não tem chance de cair, ficar ali naquela zona atrapalha, né? Pode desviar o foco nas Copas. Mas sem mais enrolações, simbora lá reagir. Diário de um secador. Inter engata a terceira vitória seguida e joga o segundo melhor futebol do Brasil. Com vocês, olha eu aqui de volta com o Diário de um Secador. Gente, o Inter engata a terceira vitória seguida. O Alan Patrick volta muito bem, foi o melhor em campo. E o Inter hoje joga o segundo melhor futebol do Brasil. Calma que eu explico. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Chico é gaúcho, né? Começou no mesmo programa que o Baldasso, quando eu comecei a acompanhar o Baldasso há uns 10, 11 anos atrás. Os donos da bola aqui do Rio Grande do Sul. Pessoal, o Inter atropelou o Cuiabá 3-0. Ah, mas era o Cuiabá. Ai, mas era o Cuiabá. Mas quando você encara um adversário que está lá na parte de baixo da tabela, o que você faz? Você faz valer o teu fator local, você constrói a sua imposição tática, você pressiona o adversário, você faz o placar. Assim o Palmeiras fez com o próprio Cuiabá, com o Criciúma nessa rodada, e o Internacional fez com o Cuiabá. Mas não é só o Cuiabá. É a vitória sobre o Fortaleza, é a vitória sobre o Cruzeiro, é a terceira consecutiva no campeonato, é a quarta seguida no Beira-Rio, um Inter que vinha sofrendo, jogando em casa contra adversários inexpressivos e, né, e muito fragilizados na Sul-Americana ou até mesmo em outras competições. É um Inter que caiu para o Juventude na Copa do Brasil, que caiu primeiro, né, na fase de grupos da Sul-Americana, vai para a repescagem, perde para o Rosário Central. Era um Inter completamente inconfiável, sob comando de Eduardo Cudê. E várias outras circunstâncias que a gente até já falou aqui em outros vídeos, né, da revolução feita no Inter, finalmente, pelo presidente Alessandro Barcelos, que cometeu muitos erros na gestão, mas chegou um momento em que ele descentralizou o poder, colocou D'Alessandro como chefe do vestiário, pelo menos nessa questão relacional, juntamente com os atletas, né? Um cara que conhece muito bem o clube, conhece essa... Um vencedor, né? Um vencedor que não aceita qualquer coisa, não aceita a derrota, não se conforma com a derrota. Isso é D'Alessandro. D'Alessandro no vestiário é outra coisa. O presidente do Inter queria ser amigo do jogador, ficar dentro do vestiário. O presidente tem que ficar fazendo o trabalho dele. Quando o presidente entrar no vestiário é para chutar a porta e xingar o jogador, não para ser amiguinho de jogador. O presidente tem que fazer a função dele, não tá dentro do vestiário. Relação dos jogadores para resgatar a confiança, a motivação, sempre foi um líder como jogador, como gestor agora se mostra esse líder também. Já tinha um treinador com amplo conhecimento na parte tática, que acho que evoluiu muito, tá? Eu sou um fã do Roger de carteirinha, não é de hoje, mas reconheço que ele melhorou, ele ficou ainda melhor. Porque ele, além do conhecimento tático, que provavelmente evoluiu nos últimos anos, você tem um cara que hoje fala um pouco mais a linguagem do jogador, do vestiário, que era uma grande crítica que se fazia ao Roger. Então ele também tem essa interferência. Haja vista aí os vídeos de bastidores divulgados pelo Inter, a maneira como ele se comunica, como ele conversa. As entrevistas são sempre primorosas do Roger, né? Ele explica taticamente o jogo, você enxerga o jogo desenhado por ele. Tem uma relação humana também que foi construída com vários atletas, né? Um deles é o Gabriel Carvalho, em que o Roger encosta nele por conta de convocações de seleção de base e fala, olha, quando eu fui convocado, eu tinha 20 anos,
e achei que eu tinha o rei na barriga, achei que eu era o dono do pedaço. Quando eu voltei, achei que o time tinha que jogar para mim. Então o Roger tem esse cuidado também com o atleta que está surgindo, para que ele não suba no salto, para que ele entenda o processo. Tem o cuidado também de cuidar de jogadores experientes, cobrados, muito cobrados nesse momento. Um deles é o Ener Valencia. Mas o resultado favorece tudo, né? Hoje o Ener Valencia, quando foi entrar no segundo tempo, ele foi aplaudido. E a galera tá na bronca com ele, a fase dele não acompanha, a má fase dele não o acompanha apenas no Inter, e sim na seleção equatoriana também, que até voltou a marcar na última data FIFA. Então pode ter dado uma motivada aí no Valencia, que a gente sabe que é um bom jogador, para mim, assim, tecnicamente é o melhor atacante que o Inter tem, mas o momento dele não é bom e por isso ele é reserva. Só que aí você tem um Borré, que aos poucos vai se soltando, fazendo cada vez mais gols e sendo efetivo. Por quê? Porque a bola chega também mais vezes e a confiança já muda, o resultado já muda. Um Inter organizado, né? De trás para frente, um Inter organizado, um Inter estruturado e um Inter que troca passes de uma forma muito envolvente. Isso me chama a atenção. Então essa vitória diante do Cuiabá, ela simboliza um momento. O time do Inter tem muita qualidade técnica. Para mim é o quarto ou quinto melhor elenco do Brasil. Para mim os três melhores é Flamengo, Palmeiras e Galo. Depois em quarto e quinto, para mim a discussão fica entre Inter e Botafogo. Uma fase de evolução, uma terceira vitória seguida, uma escalada na tabela. O Inter é o 8º colocado com 38 pontos e ainda tem 2 jogos a menos. Dá para dizer que o Inter hoje briga, pelo menos hoje, nesse momento, nesse recorte, briga por uma pré-Libertadores que seja, né? Um G4 talvez seja um pouco mais difícil, a gente está falando de um pelotão que se desgarrou, né? Até o Fortaleza, os 3 primeiros, né? O Flamengo, beleza, 45, e aí já são 7 pontos do Inter. O Inter, repito, tem 2 jogos a menos. O Flamengo tem 1 a menos, né? Se o Inter ganha esses 2 jogos a menos, vamos supor, estaria a 9 do líder. Dá para acreditar, né? Enquanto tem chance, eu tenho esperança. Justamente contra o próprio Inter. Então tá bem, tem um confronto direto aí, então dá para colocar aí que do G4 o Inter tem 7 pontos aí, precisa tirar essa desvantagem. Agora, do G6, por exemplo, né, que hoje é o Bahia, são 4 pontinhos. E a gente sabe que há uma tendência muito grande, né, de se tornar G7, G8, porque se uma dessas equipes aí vencerem a Libertadores ou a Copa do Brasil, e aí pode ser o Flamengo, pode ser o Botafogo, pode ser o Palmeiras e o Fortaleza não podem mais ser. O São Paulo ainda está na Libertadores também, o Bahia já caiu também das competições, enfim, tem algumas possibilidades de virar G7 pelo menos ou G8. E aí G7, enfim, acho que o Inter tem bastante chances de chegar numa pré-Libertadores. Claro que isso nem era falado até pouco tempo e agora talvez não seja no sentido de que, beleza, espera, chegamos aqui, mas ainda tem algo a percorrer. E ok, eu reconheço, mas já entendemos aí o campeonato que o Inter disputa nesse momento. É um campeonato de meio de tabela para cima e provavelmente uma pré-Libertadores. Vaga direta, se o Inter continuar jogando o que está jogando, vai para Libertadores direto, vai ficar em quarto, quinto. Até pelo momento do time. E é sobre isso que eu queria falar. Gente, o Inter jogando hoje dá gosto de ver, tá? Me dói dizer isso, mas você não é um jogo simplesmente efetivo, objetivo e resultadista. Poderia ser, e estaria lindo se fosse, mas ele não é só isso. Ele é um futebol que agrada, atraente, plasticamente interessante. Por quê? Porque você vê circulação de bola, você vê troca de passes, você vê esse Bernabé apoiando, atacando e hoje aparecendo para finalizar na área, depois de uma troca de passes absurda. Você vê um Wesley de novo incisivo pelo lado esquerdo. Você vê jogadores ali no meio com muita qualidade, né, como o Fernando e Thiago Maia e o Alan Patrick. Cara, o que o Alan Patrick jogou, ele deu toque de calcanhar, deixando o Borré na cara do gol, ele deixou o Bernabé depois de uma troca de passes na cara do gol, ele cobrou falta com perigo, ele fez o gol de pênalti, ele fez chover, ele fez tudo ou quase tudo o Alan Patrick nesse jogo, impressionante. E obviamente quando ele estava lesionado, e aí surge o Gabriel Carvalho, né? Muita gente questionou, né? Poxa, será que o menino vai perder espaço? Não, o Roger tratou de acomodar os dois. É verdade que hoje ele não tinha o Tabata. E aí eu não sei como ele faria, não sei se ele tiraria uma peça, não sei se ele deixaria um dos dois no banco, mas a verdade é que o Alan Patrick ainda assim é um grande jogador. O Cuiabá tem toda a ressalva de ser um adversário fragilizado, mas, repito, né? O Inter teve dificuldades recentes contra adversários muito ruins na Sul-Americana, no próprio Brasileiro. O Inter sofreu para ganhar não, né? Sofreu contra o Goianiense e acabou perdendo o jogo,
que é o lanterna absoluto do campeonato. Até a chegada do D'Alessandro, que é uma virada de chave. E o trabalho... Eu lembro que o Inter tava mal, fiz um vídeo depressivo falando, eu não sei mais o que vai ser do Inter, só um milagre para salvar o Inter. E anunciaram o D'Alessandro uns dias depois. Desde que o D'Alessandro foi anunciado, o Inter não perdeu mais, empatou uma só, o resto ganhou todas. Não é acaso isso, não é por acaso. Do Roger, que estava fechando ali um mês, né? Quando ele chega aos 40 dias, ele meio que vira uma chave também, ele se consolida, porque aí a gente começa a ver um time que é organizado, mas é vibrante. Então você começa a ver... Lutando por um prato de comida. Lutando por um prato de comida. Literalmente, mano. Os caras com sede, com gana, botando o pé em dividida. O Inter não perde mais nenhuma dividida, mano. Pode até perder, mas os caras vão firme em todas. Time que não se conforma com derrota, quer ganhar, ganhar e ganhar. Esse é o espírito, essa é a mentalidade. Isso que o D'Alessandro botou na cabeça deles. O trabalho do Roger com o do D'Alessandro e o do Paixão, né? É, a questão física casou. Da resposta que o time dá em campo. E aí o que a gente vê foi o que a gente, né, presenciou nessa noite do Beira-Rio. Aí um time que chega ao primeiro gol logo muito cedo, né? Já tinha criado chances, e aí o Wesley, espertamente, né, num cruzamento que vem da direita, chega na esquerda, se antecipa ao Matheus Alexandre, que comete a falta e, consequentemente, o pênalti. Acho que o VAR demorou até, dava para ver nitidamente que era dentro da área, mas ok, um lance factual. O Braulio é só comunicado e marca a penalidade. O Alan Patrick faz o primeiro gol. Aí você tem um segundo gol, que é um golaço maravilhoso do Gabriel Mercado, num levantamento de bola. O Alan Pereur sai jogando errado, assim, a bola sobra na meia-lua, ele dá um giro e um voleio, um chute, sei lá, uma puxeta, sei lá, e a bola vai no ângulo do Walter, indefensável, um zagueiro que o Valência, todo o banco do Inter, o Roger, os caras falam assim, caraca, que gol é esse? 2-0, né, encaminhando a vitória, deixando as coisas mais fáceis. E aí no segundo tempo o Inter pressionando, o Wesley já tinha chegado numa baita jogada pelo lado esquerdo, que ele chuta meio sem ângulo, a bola explode no travessão, seria um golaço. E aí depois o Fernando chuta, a bola rebate, chega para o Borré na frente do goleiro e ele acaba confirmando apenas o gol. Ele estava em condição legal. 3-0 fora o baile, o Inter dominante, protagonista, como vencendo, com, como eu disse, troca de passes, um jogo envolvente, um jogo bonito de se ver, muitas criações ofensivas, e tem uma defesa do Rocher lá no primeiro minuto de jogo, que foi o lance mais perigoso do Cuiabá, depois só deu o Inter. Então, assim, é um Inter muito, muito protagonista, e muito por conta do seu treinador, do novo treinador. O Inter perdeu muito tempo com o Eduardo Cudê, e eu fico me perguntando, se o Roger chegasse antes, eu não sei o que seria. Tinha que ter contratado o Roger quando caiu do gauchão, demitido o Cudê e contratado o Roger. Mas não adianta chorar pelo leite derramado também, né? Olhar pra frente e vai vir coisa boa. Depois de tudo que a gente sofreu nos últimos anos, Deus está guardando algo muito bom para nós colorados. Porque se hoje o Inter está disputando uma pré-Libertadores com um elenco que tem, e não tem um elenco ruim, muito pelo contrário, eu acho que o Inter tem um elenco muito interessante para disputar grandes competições, mas sobra apenas o brasileiro. Então acredito que o Roger teria condições aí de disputar pelo menos um G4, vamos ser um pouquinho modesto aí, mas eu acho que poderia sim ter coisas maiores se o Roger tivesse chegado antes. Ele está organizando o time, ele está arrumando a casa, felizmente foi dado tempo a ele, né, porque nas primeiras oscilações a expectativa de que talvez ele não durasse, né, como muitas vezes a gente já viu acontecer, né, o Falcão que ficou 5 jogos, né, no ano do rebaixamento, apenas um mês, o próprio Miguel Ángel Ramírez, que ficou muito pouquinho tempo, o Cacique Medina, e essas trocas constantes, elas não são saudáveis, né? Mas é que, claro, tinha uma confiança no trabalho do Roger, e o Roger foi demonstrando no dia a dia que ele era capaz e que ele tinha a possibilidade de fazer esse time jogar mais. E aí a diretoria foi sábia nesse sentido, e tá aí o resultado, muitos jogadores de fora, o Inter perdeu muitos jogadores por lesão, e aí você vê que no segundo tempo ele ainda teve o Wanderson e o Valência como substituições. Ele tira o Gabriel Carvalho e coloca o Gustavo Prado também. O Bruno Henrique entra no lugar do Thiago Maia e o René no lugar do Bernabé. Foram as trocas do Roger nesse jogo. Agora, Valência e Wanderson no banco, para vocês terem uma ideia. O próprio Gustavo Prado. E ele ainda tem, ou tinha, né, e aí acabou não utilizando, jogadores como o
O Alário, por exemplo, o Johan, o Ricardo Não, o Batista, o menino da Johan, base. pelo amor de Deus, o Johan não é jogador de futebol. Ele é jogador de xadrez. Acho que ele vem utilizando bastante. Então, assim, é um Inter que voltou para o campeonato, não para ganhar o título, enfim, mas voltou para o campeonato, vai tirar pontos. Não sei não, hein? Calma, Chico, calma. Nós estamos indo comendo pelas beiradas. Ponto de muita gente, vai incomodar muita gente e joga um futebol bonito de se ver. Porque o segundo, porque o Botafogo ainda joga o melhor, tá em primeiro, e depois do Botafogo eu não vejo mais ninguém. O Palmeiras, que meteu 5 no Criciúma, tá bem, mas o Palmeiras, ele não tem o Estevão, que tem um jogo bonito e tal, mas assim, coletivamente, eu acho que o Inter só perde pro Botafogo. Tô louco? Tô viajando? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Gurizada, é oficial. Eu tô iludido. Eu tenho um sonho. Enquanto tiver esperanças, há possibilidades. Eu vou estar acreditando até o fim. Jamais desistir, hein? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!